18 de maio de 2026. Em 2000, o Templo Maria Santíssima abriu as suas portas no mundo carnal, pois a gente sabe que essa bendita casa já existe no mundo espiritual e no mundo carnal ela abriu as portas neste dia. Por isso, hoje é aniversário do Templo Maria Santíssima, a Casa de Maria, que acolhe a todos. Uma casa totalmente ecumênica, que não vê diferença da sua crença ou até mesmo da sua descrença. Ela está de portas abertas acolhendo aquele que busca na espiritualidade a sua força, ou a sua revitalização, o seu alimento espiritual. E hoje, aniversário da casa, e eu convido a você a ficar nesta festa espiritual junto conosco, aqui no Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom estar aqui com você neste dia especial que é aniversário do Templo Maria Santíssima, a Casa de Maria. Assim nós nos referimos a ela. Casa de Maria, casa da mãe que acolhe a todos. E esta casa, há 26 anos, vem fazendo esse trabalho de acolhimento espiritual a todos que buscam a sua força na espiritualidade. Quer dizer, busca o alimento espiritual. E hoje a gente está muito feliz por estar aqui, neste espaço sagrado, aqui ao meu lado, Arcanjo Miguel, e do lado de cá, a mandala que é um portal espiritual. E daqui a alguns dias estaremos todos juntos na Slava Saracali, uma festa espiritual que essa casa bendita realiza. Bom, se você não comprou o seu ingresso, não adquiriu o seu ingresso, ainda é possível. Esteja conosco, tá certo? Mas eu quero que você acompanhe a palavra do dirigente desta casa, aquele que a ele foi incumbido a abrir as portas materiais para que essa casa pudesse fazer esse grandioso trabalho. Olha, estamos nesse espaço que faz parte do Templo Maria Santíssima. Em pouco tempo essa casa vem acolhendo tantas almas. Por isso, estamos no espaço Saracali, Santuário de Saracali. Mas vamos lá, vamos ouvir a palavra do nosso amigo, nosso irmão, esse trabalhador da seara, Gilberto Rissato, que não mede esforços para que essa casa continue realizando esse bendito trabalho de amparo e socorro espiritual a todos. A palavra é sua, meu amigo, meu irmão, Gilberto Rissato. Olá, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. 26 anos de trabalho, dedicação, de integração, de aprendizado, exercício da fé, perseverança, mantendo uma disciplina que só os que entendem a mediunidade um dia conseguirão entender o porquê de tanto esforço, tanta dedicação, para que uma casa pudesse levar ao mundo, as mensagens dos Espíritos e jamais engavetá-las. Em 18 de maio do ano 2000, Edna e eu estivemos na primeira reunião, mais a Francisca, o Rodolfo, e a Pitel, a cachorrinha, a Vivian. Estivemos presentes na mensagem com o doutor Adolfo Schultz, nosso irmão Jesus Gonçalves, principalmente. Ele divagou sobre a missão da casa, como deveria ser. Com a chegada do doutor Adolfo Schultz, dando as diretrizes de trabalho, dedicação, de tudo que a casa realizaria ao longo de todos os anos de sua existência aqui no plano físico. Tudo sempre firmado no Evangelho do Cristo. Jamais poderíamos fugir a essa responsabilidade de prismar o Evangelho acima de tudo e de todas as coisas. E a mensagem que vem sendo propagada nesses 26 anos é para uma ajuda mútua do plano espiritual e também do plano físico,
a todas as pessoas que estão procurando respostas. Respostas sobre as suas vidas, respostas sobre os problemas, respostas sobre todas as coisas que afligem, né, a alma do ser humano. E ao longo desses 26 anos, nós enfrentamos todo tipo de situação. Edna é testemunha. Todos os problemas que apareceram, todas as injúrias, as calúnias, todas as perseguições. Se não fosse, né, uma casa de Deus, se não fosse pela presença dos Espíritos nas nossas vidas, muitos teriam desistido, né? Aliás, muitos desistiram. Muitos foram ficando para trás, por quê? Eu entendo que o compromisso espiritual é o compromisso com os Espíritos. Conheço Dona Edna já tem um bocado de tempo, né, bem antes, né, da criação do Templo Maria Santíssima. Ambos, né, conhecemos os nossos defeitos, né, Dona Edna? Conhecemos nossos defeitos. Conheço a família dela, conheço os filhos dela, conheço bem o marido dela. Ela conhece bem minha família, minha história. Somos trabalhadores. Os que perseveraram pela mensagem dos Espíritos estão aí até hoje trabalhando. Os que entram na casa espiritual pela mensagem dos Espíritos jamais desistem da causa, jamais desistem do objetivo. Nós sabemos separar bem os defeitos humanos, as qualidades que cada um tem. Defeitos todos nós temos. E a casa de Maria é bem prova disso. Se você entrar na casa pensando apenas em encontrar santo ali dentro, você não vai encontrar. Vai quebrar sua cara. Mas você vai encontrar trabalhadores que estão lá há 26 anos, dedicando-se dia a dia, todos os dias, porque a dor não cessa, a tristeza não desaparece da noite para o dia, a solidão assombra a vida das pessoas, o medo afronta todos aqueles que, por invigilância, acabam sucumbindo. Muitos trabalhadores estiveram nessa casa durante esses 26 anos. Centenas de entidades se manifestaram e continuam trabalhando na casa. Continuam se dedicando a esse trabalho, fiéis ao propósito. Como nós sempre dissemos às pessoas, né, médium não sai arrastando guia espiritual, tiracolo para qualquer lugar que ele vá. Principalmente, né, todos aqueles que começaram os trabalhos na nossa casa, todos os médios começaram ali. Porque todas as entidades da casa estão ligadas à casa espiritual. O Templo Maria Santíssima no mundo espiritual, não apenas no mundo material. Então, os que ficaram, os que estão, digo todos que as entidades continuam fazendo o seu trabalho. E a casa continuará fazendo o seu trabalho, continuará realizando. Eu acredito em Deus, acredito nos Espíritos e ando com os pés no chão. 26 anos. Né, Dona Edna? 26 anos. Você estava lá. Estava, Gilberto. E o sentimento hoje, né, é de gratidão. Naquele dia de preocupação. Mas hoje, gratidão. Gratidão a você por ter aceitado esse compromisso, por não desistir dele, mesmo com todas as dificuldades, todos os perrengues, todas as perseguições que não foram poucas, né? Mas bravamente, amparado pela espiritualidade, eu digo a você que é um orgulho. Hoje é um orgulho da gente ver o tamanho, a prospecção que a casa tomou, né? A projeção que hoje ela é mundialmente conhecida, reconhecida, né? Cada uma das pessoas que alcançaram a sua cura, cada uma das pessoas que conseguiram unir novamente suas famílias, que conseguiram alcançar a prosperidade, tudo isso a casa nos ensina. E a nossa gratidão eterna ao nosso irmão Adolfo Schutz, que, como você disse, conhecendo os nossos defeitos, mas viu uma qualidade, né, e investiu em cada um de nós. E não desiste de nós, né, ele persevera com cada um de nós, e a nossa palavra, assim, o meu sentimento é gratidão, gratidão e gratidão. A você também, Gilberto. Muito obrigada. Temos muita história para contar. A história de Maria, do Templo Maria Santíssima, de tudo que nós passamos. Nós estamos às vésperas, né, de uma eslava,
daqui a alguns dias, na Eslava de Saracali. E eu vou contar um pouquinho da história da casa, para que todos possam conhecer. Se você não tiver fé, você não aguenta. Se você não ouvir os espíritos, como um dia Dom Carlos Ramírez falou para mim, até do tanto de dinheiro que nós iríamos precisar naquele ano, devido a algumas situações que algumas pessoas colocaram a casa naquele ano. A fé foi provada. Muitos debandaram. Ficaram os valentes, os corajosos, os que perseveram até hoje, os que nunca desanimam por causa de situação alguma, jamais desanimam. Alcançamos muitas vitórias. Colônia Esperança, o Santuário de Santa Saracali, é uma vitória da fé, da verdade, da justiça divina, porque foi tudo graças, confiando nos Espíritos de Deus, que tudo veio para casa. Eu nunca pensei em mim, Edna nunca pensou nela, nunca tiramos vantagens da casa para nada, para nossa vida. Os médiuns da casa, a mesma coisa, né? Essas viagens que a gente faz, né? Estava falando com o Lindomar, né? Que as pessoas não têm ideia, né? Do que é você sair de madrugada, né? Ver o sol nascer na estrada, debaixo de chuva, enfrentando acidentes, congestionamentos, entendeu? Às vezes passando as necessidades, às vezes você não tem onde ir no banheiro, tem que esperar, se segurar. Quantas histórias que nós já enfrentamos para fazer um atendimento espiritual. Ninguém faz isso por dinheiro. Outras coisas você pode fazer por dinheiro, você vai ter um retorno, se a sua busca é dinheiro. Agora, quando o propósito ele é espiritual, somente aqueles que abraçaram a causa da mediunidade, de verdade, conseguem entender porque que o Chico Xavier dedicou a vida inteira dele, porque o Divaldo Franco dedicou a vida toda dele, e porque todos os médiuns de verdade desencarnam trabalhando. Eles não se aposentam, desencarnam trabalhando. Porque não tem dia, não tem hora, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, não tem dia ruim, não existe dia ruim. Trabalho espiritual nunca existiu. É um trabalho de perseverança. Você que está nos ouvindo, você que acompanha a casa, você que ajuda a casa, ajuda aí Madrugada com Deus. Madrugada com Deus começou lá atrás, gente, no rádio. No rádio, gente, foi no rádio que começou Madrugada com Deus. E o nome foi dado pelo Dr. Adolfo Schutz. E o nome foi dado pelo Dr. Adolfo Schutz, exatamente, porque nas madrugadas que a espiritualidade mais se aproxima de nós para nos ajudar. E graças, né, à perseverança de todos esses trabalhadores, que hoje essas mensagens chegam até vocês. Valorizem, absorvam aquilo que os espíritos falam, façam. Aquilo que todas as entidades que estão aí trabalhando na casa te orientam a fazer, faça. Espere que eles vão pegar o arado por você e puxar, não. Mas eles vão tentar te ajudar para que você mude a sua cabeça. Que se do teu jeito está dando errado, você tem que procurar mentalizar aquilo que os espíritos querem fazer. Em você, a sua reforma íntima. Porque é através da sua reforma íntima que sua vida muda. Sem reforma íntima, a vida não muda. Você não vence nada. Você não percebe, você não prospera, você não cura uma doença. É a reforma íntima ensinada pelos Espíritos de Deus que nos curam de todos os males. A nossa casa nesses 26 anos e nos outros que virão, nós sempre estaremos falando e exemplificando o que é a reforma íntima. Eu digo uma coisa para vocês, vale a pena. Por quê? Eu sempre fico pensando quantas pessoas que já não entraram naquela casa. Em todas essas casas que nós abrimos aí, espalhadas pelo Brasil e levando a mensagem para o mundo. A mensagem está indo para o mundo. Já fomos a Portugal, vamos aos Estados Unidos, nem a passeio não, nunca foi. Mas para fazer o atendimento espiritual lá, como outros médiuns fazem. Nós fazemos um roteiro pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil todo, gente, a gente faz esse roteiro. Para levar a mensagem dos espíritos a essas pessoas. Não em busca de fama, não em busca de projeção política, nunca foi isso. Eu fujo disso, não gosto disso. E a gente vai se lembrando de quantas pessoas
que foram tocados pela mensagem, que estão hoje aí nas fileiras da casa, fortalecendo as fileiras de trabalho em todos os estados brasileiros. Brava gente brasileira essa. Brava gente que se dedica de norte a sul desse Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, até no Japão, na Austrália, em todos os lugares da África, em todos os continentes, todas as nações. Estão lá, os servos de Maria, muitos sem mesmo entender muito por quê, realizando a sua missão. 26 anos, que venham outros 26, mais 26, mais 26, mais 26, porque nós vamos reencarnar e vamos dar continuidade ao trabalho. A casa vai continuar, porque a Casa de Maria, ela começou com Maria Santíssima, lá atrás, na Casa do Caminho, chegou até nós. E nós levaremos adiante com a sua ajuda. Então você que está aí, sinta-se orgulhoso de poder saber que você ajudou com cada tijolinho, com cada plantinha, com as tintas, com os equipamentos, com tudo que a casa tem. Ali tem a sua vibração. E é o nosso sentimento de gratidão. Tudo contabilizado, né? Tudo contabilizado. Gratidão imensa a cada um que ajuda a casa a continuar, né? Gratidão, Gilberto. Não desista nunca. Jamais. Sou taurino, teimoso. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Existem lugares onde o amor se manifesta silenciosamente através do acolhimento, através do trabalho e da dedicação que nós fazemos às outras pessoas. Algumas pessoas procuram mudanças grandes em suas vidas, mas a verdadeira transformação acontece nas pequenas atitudes de quem aprende a servir com humildade e com verdade. Aqui na nossa casa estamos há 26 anos levando o amor, o amparo, a solidariedade a milhares de pessoas. Tantos já passaram por aqui e já encontraram a paz, o sentimento, o conforto que tanto precisavam. Muitos retornaram à pátria da verdade, mas temos certeza que o maior pilar que une o céu e a terra é a missão desta bendita casa que nos mantém de pé durante todos esses anos. E para iniciarmos o dia de hoje, eu convido você à nossa prece, à nossa oração. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, que assim seja. Se estamos aqui é porque ouvimos um chamado espiritual. E hoje sabemos que esse chamado veio do nosso irmão Adolf Schutz, um espírito que, quando encarnado, era um grande médico e hoje é o coordenador de todas as atividades espirituais que aqui são realizadas.
E é com muito carinho que eu convido você a acompanhar essa mensagem trazida desse digníssimo irmão, nosso irmão Adolf Schutz. Maria, mãe de Jesus, é a mantenedora desta casa. Com seus abnegados trabalhadores, Maria está sempre presente, preocupada com a humanidade e suas ações, assistindo com detalhes a postura de cada um, até mesmo dentro da própria casa criada por ela na terra, dando-nos a oportunidade de um trabalho, da feitura do bem, da consagração do amor em cada coração. É de valor inestimável que cada um dos irmãos reflita sobre o que fazes no dia a dia. A casa não é nossa, a casa é de Maria. Somos apenas os zeladores e fazemos questão de manter a casa limpa e organizada para receber os irmãos, receber a todos de igual forma, sem jamais perguntar quem são. O acolhimento na casa de Maria vem de todas as partes do mundo, todos os credos, seitas, religiões, até mesmo os de desafetos, foram buscados pelos socorristas, a fim de que Mãe Maria possa lhes dar um pouco do seu aconchego, pois ela sempre tem o tempo sagrado para cada um de nós, mas sabemos que não devemos lamentar dos nossos erros e aprendemos a corrigi-lo com trabalho, com abnegação, amor, as tarefas que nos são dadas. Quantas e quantas vezes vassoura, baldes, panos foram dadas em nossas mãos para a limpeza dos corredores, dos quartos, das paredes, das portas. E sempre quando vêm irmãos carregados de miasmas, alguns resquícios sobram pelo chão e por esses ambientes por onde passam, ao enfrentar um tratamento de purificação de suas vidas desequilibradas, na maioria das vezes provocadas pela ingratidão. Ingratidão ao trabalho, à família, ingratidão à saúde. E esses ingratos acabam sendo ingratos consigo mesmos, diante de tantas e tantas oportunidades. Então, quantas vezes, com os nossos baldes, panos, vassouras, rodos, vamos limpando todo o caminho, pois aqui fazemos o que precisa ser feito e ajudamos aqueles que não fazem direito a verem a necessidade de mostrarem como são suas almas, pois um trabalho mal feito apenas revela a alma de quem é. O trabalho bem feito mostra a alma quem é. Mostrem-se para Maria como nós nos mostramos, nos dedicando à obra da caridade, diante de um trabalho em que a medicina
vem realizando junto às mentes, auxiliando os irmãos ao compromisso com a vida. A medicina de Jesus é o amor. A medicina de Maria é a caridade. O médico dos médicos é o nosso Mestre Jesus. Nós acompanhamos a mensagem do nosso irmão espiritual Adolf Schutz, espírito mentor e coordenador das atividades espirituais que a casa realiza. E é a ele que dedicamos essa canção de letra e música de Paulo Rodrigues para o dia de hoje. Pai amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão. O amor e a fé promove a expansão da luz do Cristo na terra, porque acolhem com amor aos que querem aprender o que a fé, exemplificada pelo Cristo. Pai amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo,
paz de Jesus seja sempre em vossos corações. São tantas as homenagens para hoje. Deixe aqui nos comentários o que você tem a agradecer a essa casa. Tenha certeza que seu relato pode tocar o coração de alguém também. Eu comecei a entrar em depressão, eu sentia que eu percebia. Eles têm me ajudado demais, a espiritualidade não tem me faltado nada. É impressionante como as coisas vêm. Conheci a casa depois da pandemia, tem uns 3 anos mais ou menos. E eu cuidava da minha mãe já há 6 anos, fez 6 anos e meio. E por 3 anos eu fiquei sozinha, só com ela, tudo muito pesado. E eu comecei, inclusive, a entrar em depressão, já conheci a casa. E aí eu comecei a pedir, eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento, eu não tinha como sair de casa. E eu comecei a fazer na hora da Ave Maria, de meio-dia, a pedir a Nossa Senhora que ela me ajudasse, me tirasse daquela depressão. E ela me tirou, e teve um dia que eu fui estava num evento e eu escrevendo umas coisas, simplesmente aquilo foi tudo embora. E quando ela se foi agora em novembro, eu fiquei numa situação muito difícil porque eu não tinha como trabalhar, então não tinha trabalho, não tinha emprego. E quando ela se foi, a renda se foi. E eu num atendimento aqui, que além de receber todo o amor, todo o carinho, eles sabem o que a gente precisa. Só a gente fazer direitinho o que eles falam, é só a gente seguir, é só a gente confiar, acreditar, fazer tudo que eles falam, fazer evangelho no lar. Gente, confia que vai dar certo, porque eu sou a prova. Eu estou aqui batalhando para conseguir me sustentar, mas as coisas vão acontecendo e vão vindo. Essa casa é maravilhosa, os espíritos de luz estão sempre com a gente. Abençoo essa casa todos os dias. Todos os dias quando eu oro pela casa e por todos os trabalhadores da casa, enfim. Então, só confiem nos espíritos e façam o que eles querem. Você vai ter tudo que você precisa. Às vezes nem sempre o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Servir com amor é uma das maiores formas de evolução espiritual. Que cada um possa transformar as suas atitudes em instrumentos de caridade, de humildade, de acolhimento, diante da obra do bem. Você quer deixar um presente para a nossa casa nesse aniversário? Faça uma doação pelo Superchat. Continue nos ajudando a fazer com que esse trabalho chegue cada vez mais a muito mais pessoas. Um ótimo dia a você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve o Templo Espiritual Maria Santíssima.